tarde a todos aqui que está nos acompanhando aqui ao vivo pelo YouTube e todos os nossos colegas aqui do IVPESP. E esse webinar a gente está compartilhando ele no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, e esse evento está sendo gravado. E a gente tem hoje um tema fundamental, né, e particular no Brasil hoje, esse é um dos assuntos extremamente importantes, inclusive, essa semana ainda tem essa questão, o Senado aqui vai eventualmente discutir o Fundeb, né, que é o principal fundo que dá manutenção na educação básica no Brasil, e hoje o nosso convidado é o professor Nuno Crato, professor catedrático da Universidade de Lisboa, ex-ministro da Educação de Portugal também, e hoje ele vai comentar e falar com a gente sobre os desafios da educação no mundo, não só em Portugal, mas também focando no Portugal, onde ele tem dado grandes contribuições, né, nessa área aí. E, então, a ideia desse webinar seria que ele, durante meia hora, um pouco mais, ele vai, então, através de slides, fazer uma apresentação sobre a temática aí, que seria os desafios da educação no mundo, né, e a experiência em Portugal. E depois, na meia hora, um pouco menos, um pouquinho mais, a gente vai abrir para perguntas, quem estiver nos acompanhando no YouTube, né? E também para a gente poder estar fazendo algumas perguntas complementares à apresentação dele. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Esse aqui, inclusive, deve ser o nosso último webinar desse ano, de 2020. 2021 a gente volta, né? E eu queria, então, agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, e, em especial, ao professor Nuno por ter aceito, né, o convite e poder nos brindar hoje com uma apresentação que eu tenho certeza que vai ajudar muito aqui, nós aqui no Brasil, a poder direcionar um pouco melhor a educação. Então, por favor, professor Nuno, eu passo diretamente a palavra para o senhor dar início à sua apresentação, por favor. Muito obrigado, professor Hélio. É um prazer estar aqui convosco. Eu tenho ido muitas vezes ao Brasil, infelizmente no último ano isso não foi possível, devido a esta pandemia que estamos todos a sofrer, mas tenho tido muitos contactos no Brasil e em São Paulo, e tenho muito gosto sempre em conversar com os nossos amigos brasileiros. O professor Hélio começou por falar da situação no mundo, e eu vou aproveitar a oportunidade para vos dizer que foi lançada na semana passada um livro que eu organizei chamado Improving a Country's Education, PISA 2018 Results in 10 Countries, e eu vou só partilhar na tela a capa do livro antes de passar à minha apresentação. Não estava a planear fazê-lo, mas acho que será interessante, dado que estamos aqui a falar precisamente daquilo que pode ser visto no mundo e com influência para os nossos países, e que tenha importância para os nossos países. Eu espero que já esteja a ser partilhada a tela com a capa do livro, e este livro é open access, o que quer dizer que qualquer pessoa que queira descarregar o livro pode ir ao site da Springer e, a partir daí, descarregar o livro. O livro tem um capítulo introdutório que eu fiz sobre as lições do PISA e de outras avaliações internacionais, e depois tem estudos de 10 países: Estados Unidos, Portugal, Finlândia, Estónia, Taiwan, Austrália, enfim, um conjunto de países, Chile, um conjunto de países que são muito diversos e que têm lições muito diferentes. Mas nosso objetivo no livro era simplesmente este: quais são as lições que se podem tirar de uma série de países, e de países muito diversos, sobre a maneira de melhorar a educação desses países. E é exatamente esse o tema da minha apresentação, e essa apresentação que eu vou agora partilhar convosco, esperando que ela fique completamente visível no ecrã. Perfeito.
Ora, o sucesso nas formas educativas é mais simples do que parece, é o título que eu adotei e que corresponde exatamente ao que eu penso. Nós muitas vezes complicamos as coisas, pensamos em fazer coisas muito diferentes, muito inovadoras, parece que estamos à procura de uma receita milagrosa, ou estamos à procura de uma espécie de banha da cobra que cure todos os males, uma inovação, um novo processo, quando, no fundo, se nós queremos mesmo melhorar a educação, há 2 ou 3 coisas fundamentais que temos que fazer. E como eu fiquei de vos transmitir os fatores do sucesso em Portugal, e é isso que aqui nos preocupa e que mais diretamente diz respeito ao Brasil, julgo eu tenho aqui uma pequena tabela, um quadro, com um gráfico onde se mostra a evolução dos alunos portugueses no PISA. Ora, a nossa evolução foi bastante favorável, mas por alguma razão. E para enquadrar melhor essa razão, eu tenho que vos dar uma pequena panorâmica sobre a evolução do ensino em Portugal. E estou aqui a distinguir estas 5 etapas. Nós tivemos, tal como vocês tiveram, o tempo da ditadura, no nosso caso foi mais longo, de 33 a 74. Vamos esquecer esse tempo, já passou muito tempo, marcou a educação, mas de uma maneira muito diferente. Nós depois tivemos aquilo que eu chamo uma era romântica, que foi desde o fim da Revolução dos Cravos, portanto, desde o começo da democracia até o princípio do século XXI, nós tivemos uma era em que acreditávamos que as coisas iam melhorar por si, que todos iam ter sucesso na escola, que era importante todos terem sucesso e que tudo iria evoluir naturalmente pela boa vontade de todos. Digamos, chamemos a isso era romântica. E depois, entre 2000 e 2011, ou até posteriormente, tivemos aquilo que eu chamo de tempos pragmáticos. Porquê é que eu chamo de tempos pragmáticos? Porque nós acordamos quando tivemos uma avaliação do TIMSS em 1995, que foi muito prejudicial para Portugal. E voltámos a acordar, a levar um safanão em 2001, quando foram revelados os dados do PISA 2000, e verificámos também que Portugal não estava nada bem situado no quadro das nações, e nomeadamente no quadro das nações europeias. E então começámos a tentar melhorar a educação, mas de forma pragmática, diferentes ministros, diferentes políticas. Muitas vezes não era uma política muito consciente, mas era uma vontade de melhorar a educação, mas sobretudo uma coisa, vontade de dar atenção aos resultados. E depois temos um período que é, de facto, um pouco diferente deste dos tempos pragmáticos, a que eu chamo currículo exigente, que foi nesse período que eu trabalhei como Ministro da Educação e Ciência, que foi um tempo em que foi claro que nós queríamos um currículo exigente e queríamos uma avaliação exigente, e em que tudo foi orientado nesse sentido. E em seguida veio outro período que eu discutirei, ou a qual farei uma breve referência posteriormente. Nós vemos que, de facto, Portugal evoluiu muito nos resultados do PISA, e nós conseguimos mais do que isso. Nós conseguimos, ao mesmo tempo, aumentar aqueles que estavam numa boa situação, os alunos que estavam numa boa situação, aquilo que o PISA chama high performers, e conseguimos reduzir o número daqueles que estavam numa má situação, dos nossos estudantes, aquilo que o PISA chama low performers. Eu já vos disse no TIMSS do 4º ano, em 95, nós tivemos resultados muito maus, havia apenas 2 países abaixo de Portugal, o Irão e um outro que eu não me lembro agora. Em 2015, passámos a ter resultados muito razoáveis em matemática do 4º ano no TIMSS, com a 541, com 36 países abaixo. Entre os países que estavam abaixo de Portugal, conta-se um que habitualmente é apontado como o grande exemplo da educação ocidental. E esse país apontado como o grande exemplo é a Finlândia. Ora, é um feito, de facto, notável que os nossos alunos portugueses tenham conseguido ultrapassar os seus colegas finlandeses, aqueles que são apontados como um exemplo no mundo, e que, em 2015, a Finlândia tenha ficado abaixo de Portugal nesta avaliação internacional.
O abandono escolar, ao mesmo tempo, também se reduziu muito. Ele estava, no princípio do século, quase nos 50%, e em 2015 estava nos 13,7%, agora está cerca dos 10%. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que houve aqui uma série de causas para que as coisas melhorassem. Em minha opinião, as causas foram estas. Foram a organização dos exames no ensino médio, foram fundamentais no fim do século XX. Foi em 2001 a divulgação dos resultados das escolas, aquilo que será normal em democracia, que é saber-se o que é que as diversas escolas obtiveram em média como resultados dos seus alunos. Só em 2001 foi conseguido. Em 2005 foram instituídos exames no 9º ano, e repare-se, nona série, repare-se que logo a seguir a terem sido instituídos os exames, poucos anos depois, os resultados no PISA subiram. Em 2010 foram instituídas metas curriculares, portanto, algo mais que um currículo nacional. Um currículo nacional é, em geral, um conjunto de programas, programa da matemática, programa do português, programa da história, que têm objetivos cognitivos para os alunos, aquilo que os alunos devem saber, o que devem saber fazer, mas o metas são algo mais específico, são aquilo que os ingleses chamam standards, são objetivos específicos, ano a ano, disciplina a disciplina, de uma forma muito pormenorizada. Isso foi instituído em 2010, de uma forma ainda experimental, e em 2012 foram estabelecidas metas mais exigentes, organizadas e baseadas no conhecimento. Porquê é que eu digo baseadas no conhecimento? Porque, em geral, há duas maneiras de centrar as coisas. Ou se centra no conhecimento, ou se centra nas chamadas competências, ou nas chamadas habilidades. Nós centramos no conhecimento. Achamos, evidentemente, que as habilidades, as competências, estão interligadas com o conhecimento e que devem ambas ser desenvolvidas, mas que o conhecimento é a base. Em 2012 também organizámos exames no 4º e no 6º ano de escolaridades e, portanto, o que aconteceu foi que, de facto, o país melhorou muito. Ora, como é que isto tudo se passou? O que é que foi feito? O que foi feito, investiu-se mais, houve mais dinheiro na educação, fizeram-se turmas mais pequenas, houve maior estabilidade, menos programas? Não, nada disso. Nada disso aconteceu. Não houve maior investimento, não houve turmas mais pequenas, não houve menos investimento nos programas. O que se passou foi diferente. O que se passou foi que nós nos concentramos no essencial. E o essencial, a meu entender, é o currículo. Tudo começa do currículo. Foi aí, primeiramente, que nos centramos e nos tempos pragmáticos, portanto, desde o princípio do século XXI até 2011, 2012, nesses tempos pragmáticos a ideia era já clara de que os objetivos cognitivos são importantes e tornou-se ainda mais clara naqueles tempos de 2011 a 2015. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o currículo deve ser exigente, que o currículo deve estar centrado nas disciplinas essenciais, que há metas estruturadas e progressivas, que há uma revisão de manuais escolares. Ora, repare-se, tudo isto faz parte de um conjunto, que é o currículo como base e depois as metas que o vão estabelecendo, o sistema de revisão dos manuais, o sistema de avaliação, tudo isto à volta do currículo. Eu sei que no Brasil não existe um currículo nacional, que houve esboços de currículo nacional, mas ainda muito vagos, muito pouco exigentes, em meu entender, ou no entender de muitos analistas, mas eu não gostaria muito de falar sobre o Brasil, vou falar-vos sobre Portugal. Ou seja, conhecimento na base da escola. Segundo pilar é a avaliação frequente. Sem avaliação não se sabe para onde se está a caminhar e sem avaliação também deixa-se nas mãos das escolas a possibilidade e nas mãos dos professores a possibilidade de critérios diversos e, portanto, de alguma desigualdade. Esta avaliação é frequente com avaliações internas e externas, porque nós entendemos que a avaliação não é um desincentivo, pelo contrário, a avaliação é um incentivo. E a avaliação em todos os aspectos, na dita avaliação formativa, sumativa, de diagnóstico, nos diversos aspectos, a avaliação é um incentivo a que todos melhoremos. Ou seja, currículo mais avaliação. Estão aqui as duas bases do sucesso de um país, em meu entender. Claro que é preciso, ao mesmo tempo, um programa de combate ao insucesso e, em vez de fazer uma separação dos jovens e dizer, bem, estes não são capazes,
ou então dizer o contrário, que é nós temos que fazer as coisas mais simples porque nem todos estão a chegar lá. O que nós devemos fazer, em meu entender, é ter um programa exigente, e aqueles que não estão a conseguir acompanhar esse programa exigente precisam de horas especiais, precisam de um programa de combate ao insucesso, precisam de uma ajuda logo nas primeiras dificuldades. Porque todos podem atingir um nível razoável. Portanto, abaixar o nível com a ideia que há uns que não conseguem atingir, acho que é um erro grande. E depois, a autonomia das escolas, mas isto aqui é um tema que é muito diferente de discuti-lo no Brasil e discuti-lo em Portugal, portanto, tudo depende muito da situação específica àquilo de que estamos a falar, não me vou centrar tanto nisso, mas a ideia é sempre esta, avaliar os resultados e não estar a avaliar os processos. Mas para avaliar os resultados é preciso ter objetivos. Ter objetivos é um currículo exigente e é preciso ter avaliação para verificar quais são esses resultados. Finalmente, umas vias vocacionais, é uma coisa que é muito importante no ensino médio, que foi um programa muito desenvolvido e que nos ajudou também a oferecer a todos as alternativas. E isto é um conjunto que começa no currículo, que tem a avaliação, que tem os instrumentos de apoio ao currículo, que são os manuais escolares e todos os outros instrumentos, que têm combate ao insucesso para que todos possam acompanhar esse currículo, que tem autonomia e que tem alternativas para que todos possam progredir. Muito bem, tudo começa no currículo, é a minha primeira convicção. No entanto, eu não posso deixar aqui de referir um outro tema. E esse outro tema é o seguinte. Nós fizemos isto tudo e Portugal é hoje olhado com alguma admiração, e eu acho que é natural que assim seja e é devido que assim seja, com alguma admiração por muitos países, pela própria OCDE, por aquilo que conseguiu. Mas eu não gosto de discutir política interna fora do país, mas tenho de o dizer. Aquilo que levou Portugal ao sucesso que tem, primeiro de forma pragmática até 2011, depois de forma muito organizada de 2011 a 2015, aquilo que levou Portugal ao sucesso que tem, não é aquilo que se está a passar neste momento em Portugal. Portanto, é preciso não fazer o erro que se está a fazer com a Finlândia, que é, ou que se fez com a Finlândia, que se olhou para a Finlândia e disse a Finlândia está tão bem, vamos ver o que é que a Finlândia está a fazer. Quando se chegou à Finlândia para ver o que é que a Finlândia estava a fazer, já a Finlândia estava a fazer o contrário daquilo que a tinha levado ao sucesso. E é por isso que a Finlândia agora está a decair. Portugal, neste momento, infelizmente, não está a fazer aquilo que o levou ao sucesso. Portanto, se ouvirem falar de ensino por projetos, competências do século XXI, todas aquelas nomes famosos que hoje estão tanto na moda, não foi isso que levou Portugal ao sucesso. O que levou Portugal ao sucesso foi um sistema pragmático e um sistema organizado depois, em que se olha para o currículo e se olha para a avaliação, tendo ambição no currículo, ambição na avaliação. E os resultados desse caminho se ter afastado, eu julgo que estão à vista. Eu chamo a esse novo caminho Competências de Novo, começou em 2016, e que essencialmente aboliu a avaliação, combateu as metas curriculares exigentes e entrou num caminho diferente. Repare-se, o PISA de 2018 já não tem uma subida, pelo contrário, nós tivemos os nossos melhores resultados de sempre em 2015 e no PISA decaímos a partir daí. O mesmo se passou no TIMSS. No TIMSS nós tivemos os melhores resultados de sempre em 2015, passámos à frente da Finlândia e agora que surgiram os novos resultados do TIMSS, há 2 semanas surgiram os novos resultados do TIMSS, Portugal deixou de estar na primeira liga. Portugal deixou de estar à frente da Finlândia. Portugal caiu muito no novo TIMSS. Portanto, não quero discutir política interna, mas quero alertar-vos para uma coisa. Se querem perceber como é que Portugal chegou ao sucesso, olhem para as medidas que foram tomadas em Portugal até 2015. Não olhem para o que se está neste momento a passar. E isto é triste porque, por vezes, pensa-se que o caminho do sucesso pode ser incompatível com a exigência e pode deixar alguns para trás, mas é exatamente o contrário que se passa. Vou-vos mostrar uma tabela muito triste, que é a tabela dos
low performance, portanto, aqueles que têm que estão a funcionar ou que estão a ter resultados no PISA abaixo do nível mínimo de proficiência, que é o nível 2, e olhemos para a OCDE no seu conjunto. Nós estamos à volta de, temos aqui à volta de, vou tentar pôr aqui o meu laser pointer, espero que esteja a ver, nós na OCDE temos à volta de 20%, digamos, mas a situação, aquilo que é mais grave não é isso, é que em vez de melhorarmos, estamos a piorar, ou seja, o número de jovens que estão abaixo do nível mínimo em matemática, ciência e leitura está a aumentar na OCDE no seu conjunto. Na Europa, na União Europeia, no seu conjunto, está-se a passar o mesmo, estamos à volta dos 20 e tal %. Mas não estamos a melhorar, estamos a piorar na própria Europa. Ou seja, estamos a falar da Europa, estamos a falar da OCDE, estamos a falar de países que se consideram e se estimam como sendo avançados ou estando a caminho de progresso. Não estamos a caminho de progresso no seu conjunto. E agora olhemos para Portugal, porque isto também é importante. Portugal está um pouco melhor do que a OCDE no seu conjunto, ou estava um pouco melhor do que a OCDE no seu conjunto, e repare-se que em ciência o número aumentou e depois diminuiu o número de low performers, em matemática diminuiu o número de low performers e em leitura diminuiu o número de low performers. É exatamente esta quebra aqui, esta quebra aqui, esta quebra aqui também. Estas quebras são quebras no período de 2012 a 2015, ou seja, são quebras no período de maior exigência. Quando houve maior exigência em Portugal, o número de alunos com baixo desempenho diminuiu. Ou seja, a maior exigência levou todos a subir, não foram apenas os alunos de melhor desempenho, foram os alunos de melhor desempenho, é mais natural, e os alunos de pior desempenho melhoraram também. A partir daí, a ideia das igualdades, afinal, transforma-se em desigualdades, aumentaram as desigualdades. E na Europa está-se a passar o mesmo. Portanto, isto é muito triste, isto é muito revelador, porque, eu volto a insistir, ser exigente é a maneira de ajudar todos. Quando comecei o meu mandato, eu disse uma frase que foi na altura muito citada, uns a favor, outros contra, que foi: a exigência no ensino é amiga dos pobres. E eu estou absolutamente convencido disso, continuo convencido disso. O que eu queria dizer aqui é exatamente aquilo que acabei de dizer. Ou seja, em suma, o que é que nós fizemos? Conhecimento na base da escola, olhar para a avaliação como um incentivo, assumir que todos podem atingir um nível razoável, avaliar os resultados e considerar que as alternativas ajudam todos a progredir. Isto, essencialmente, de uma forma muito breve, em menos de meia hora, é a minha súmula daquilo que eu julgo que foram as razões do sucesso em Portugal. Se olharmos aqui também para este quadro, vemos uma coisa muito semelhante, que é, nós aqui temos os países que, neste quadrante, temos os países em que melhoraram os melhores e melhoraram os piores. Aqui temos os países em que pioraram os melhores e pioraram os piores. E aqui temos a situação intermédia. Portugal é das poucas regiões, países que estão neste quadrante que é o quadrante ótimo. Isso levou que o relatório de 2015 a dizer que Macau e Portugal, portanto Macau não é um país, mas é uma região, mostra que a educação pode ajudar os alunos que estão no topo, como pode ajudar ao mesmo tempo aqueles alunos que estão com dificuldades. E nós, de facto, de 2012 para 2015, fomos um dos 2 únicos países europeus que conseguiram aproximar-se daquele objetivo de reduzir a parte ou a fração dos low performers. Portanto, fomos um dos únicos 2 países, o outro foi a Suécia, que conseguiram reduzir os low performers, ou seja, ajudar aqueles que estão em situação mais difícil a progredir. E conseguimos isso com maior exigência curricular. Este é o gráfico que eu já vos mostrei. E agora vou-vos mostrar um outro gráfico que também é muito significativo, que é o
o abandono escolar. O abandono escolar em Portugal, portanto, como eu vos disse, estávamos no princípio do século XXI, estávamos perto dos 50%, estávamos perto, isto tem um significado muito preciso na educação. Os dropout rates, o abandono escolar, é o número de jovens entre os 18 e os 24 anos que nem terminaram o ensino secundário, que vocês chamam de ensino médio, nem estão a estudar. Portanto, esse número de jovens era muito, muito elevado e veio a baixar muito significativamente, até que agora estamos perto dos 10%. Estamos perto dos 10% e houve alturas em que baixámos mais. E essas alturas em que baixámos mais foi precisamente o período dos tempos pragmáticos, que eu chamei de tempos pragmáticos, e o período dos tempos de exigência curricular. Portanto, a altura que mais baixámos, ou seja, a altura em que mais combatemos aquilo que se chama de desigualdades, foi o período em que tivemos maior exigência curricular. Eu estou convencido que a avaliação é outra base fundamental deste trabalho e que a avaliação é uma arma ao serviço da exigência. Temos também aqui outros dados, a evolução da taxa de reprovações, taxa de retenção, outros dados que eu poderei discutir mais tarde, mas aqui está de novo estão aqui de novo aqueles 5 princípios que eu achei que destacam aquilo que nós fizemos em Portugal, e são princípios simples. São princípios que se baseiam na ciência, na experiência, no bom senso. Não são princípios muito revolucionários, mas são princípios que permitem obter o sucesso. Eu tenho aqui a minha designação no Twitter. O meu Twitter é o meu nome simplesmente escrito ao contrário. Tenho aqui o meu website, que aliás neste momento está em reformulação, mas gostaria muito que me seguissem no Twitter através deste endereço, e agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade que me deram para apresentar os sucessos do meu país. Muito obrigado. Beleza? Aí a hora que você puder descompartilhar, Nuno. Isso. Beleza. Eu acho que foi muito clara a sua apresentação e realmente esse período que, inclusive, você serviu como ministro foi um período realmente de grande desenvolvimento aí para a educação básica, pelos dados que você mostrou. Queria aproveitar para falar um pouco de uma coisa que, no Brasil, ele é muito importante, que é a questão dos professores que fazem essa missão na educação básica em Portugal. Como é que é a situação desses professores atualmente aí em Portugal? Eu só tenho coisas boas a dizer dos professores portugueses. Os professores portugueses com quem eu contacto e contactei frequentemente durante a minha vida são pessoas dedicadas, são pessoas experientes, são pessoas conhecedoras. É evidente, uns mais que outros, em todas as profissões é assim, em todas as profissões há as exceções, mas os professores portugueses são professores conhecedores, experientes e dedicados aos seus alunos. Durante os tempos mais difíceis, naturalmente as pessoas não se recordam, mas entre 2011 e 2014 nós tivemos uma situação muito difícil em Portugal, que foi a chamada Troika. Tivemos uma intervenção do Fundo Monetário Internacional e do Banco Central Europeu, e fomos obrigados a uma série de reduções na despesa pública. Portanto, foram períodos muito difíceis. Os salários foram reduzidos. E mesmo assim, foi nesse período que os professores deram o melhor de si e conseguiram que os nossos alunos progredissem. Portanto, eu diria que isto é aquilo que disse, só tenho coisas boas a dizer dos professores portugueses. Mas há um alerta que é importante termos em conta. Os atuais professores são uma classe envelhecida. Não me lembro exatamente da média de idades dos professores portugueses, mas posso dizer-vos que no fim desta década, portanto, em 2030,
cerca de metade dos atuais professores portugueses estará retirada, estará na reforma. O que significa que cerca de metade do corpo docente português terá de ser renovado. E aí surgem os problemas. E este é um problema que o país tem de enfrentar muito seriamente. Mas é um problema também para o Brasil, é um problema para muitos países. E o que eu vejo, o que eu posso dizer sobre o futuro é o seguinte: o mais importante será investir muito na formação dos novos professores. E todo o processo de formação inicial, que é o decisivo, o processo de formação inicial, depois o processo de seleção, de entrada na carreira e de promoção desses professores é essencial para o nosso futuro. Na maioria dos países que eu conheço, isto não está a ser feito de maneira correta. Está a ser feito de maneira com 2 erros fundamentais, em meu entender. Ou com 3 erros fundamentais. O primeiro erro é que nos cursos de formação de professores dá-se um destaque enorme à pedagogia e não se dá o destaque necessário à formação de base. Ou seja, nós temos professores ou candidatos a professores de Química candidatos a professores, não temos professores, temos candidatos a professores de Química, ou temos potencialmente candidatos a professores de Química, que sabem muito pouco de Química, mas que sabem muito de filosofia da educação, e que sabem muito de Piaget e de Vygotsky e de todos os teóricos da educação, mas sabem pouco daquilo que vão ensinar. Isto não pode acontecer. Portanto, nós temos que ter professores como os que temos hoje em Portugal, que são pessoas que sabem muito daquilo que querem ensinar, que estão a ensinar, e sabem fazê-lo. E a formação inicial de professores é decisiva que os professores tenham os conhecimentos necessários na matéria que estão a trabalhar e que vão ensinar aos seus alunos. Esta é a condição de base. Depois, claro, o professor tem que ter dedicação, tem que ter entusiasmo, tem que ter um conhecimento mínimo das didáticas e das pedagogias. O segundo grande erro, julgo eu, é o processo de seleção de professores. O processo deveria incentivar a entrada na profissão dos melhores jovens, dos mais bem qualificados, e não está a fazê-lo, por muitas razões diferentes de país para país. E a terceira questão fundamental é, depois, como é que nós acompanhamos, ajudamos a promover esses professores baseados no seu mérito. E é muito difícil encontrar um país que esteja a fazer as 3 coisas bem feitas ao mesmo tempo, e isso é triste. Me diz o seguinte: a questão, em Portugal em particular, a da situação financeira desses professores que estão dedicados. Ela é satisfatória? Esses professores, normalmente, aqui, muito no Brasil, você tem professores que dão aula em 3, 4 escolas, né, para poder ter um salário digno. Como é que funciona isso em Portugal atualmente? Olha, em Portugal a situação é bastante melhor que a do Brasil. Não diria que será ideal. Aliás, pergunte-se a qualquer pessoa se considera que ganha bem e toda a gente diz que não ganha bem. Mas há situações dramáticas, de facto, que eu conheço em vários países. Em Portugal, havendo alguns casos de pessoas que havendo casos de pessoas que não conseguem o mínimo de sobrevivência, porque não conseguem um lugar na profissão, um lugar digno na profissão, aqueles que conseguem um lugar têm um salário que para a nossa média não é um salário humilhante, mas há países que têm salários humilhantes para os professores, e isso é uma coisa muito grave. Mas no caso aí, por exemplo, hoje quem que é responsável pela formação dos professores? São as universidades? Tem algum centro especial que forma esses professores que vão estar centrados na educação básica, ou são todos eles gerados pelas próprias universidades aí de Portugal? Há 2 sistemas. Há os professores que vão ser professores do 1º ao 6º ano de escolaridade, da 1ª à 2ª série, portanto, eu julgo que isso corresponde mais ou menos ao vosso Fundamental 1. Os professores que vão ser professores, que são candidatos a ser professores dessa área, portanto, desses 6 primeiros anos, do chamado, em termos internacionais, o ensino elementar, esses professores são formados nas escolas superiores de educação. Os professores que vão ensinar o Fundamental 2 e o médio
portanto, os professores que vão ensinar do 6º ano de escolaridade ao 12º ano de escolaridade, ou imediatamente antes da universidade, que eu julgo que no Brasil se chama Fundamental 2 mais médio, esses professores são formados nas universidades. E os que são formados nas universidades têm 3 anos de formação genérica na matéria da docência, portanto, se são professores, se querem ser professores de História, têm uma formação de 3 anos universitários de História e depois 2 anos num mestrado de ensino, que os permite fazer o ensino. Em meu entender, deveria ser um pouco diferente, deveria ser mais 4 anos de História e um ano de ensino, mas é assim que está neste momento. Nós fizemos algumas alterações em 2014 e 2013 no sentido de dar maior destaque às matérias de docência, portanto, às matérias substantivas, à História, Português, Matemática, etc. Os que são formados nas escolas superiores de educação são formados de forma muito variável, mas esses têm 3 anos do chamado da formação em ensino básico, que é uma formação muito genérica, onde se fala muito de pedagogia, muito de ensino, muito de sociologia da educação, e depois têm 2 anos em que vão se distinguir, se vão ensinar do 1º à 4ª série, se vão ensinar a 5ª e a 6ª série. E aí são diferentes. Nós fizemos também em 2013, 2014, fizemos algumas alterações na lei, de forma a que estes professores fossem mais centrados, ou a formação destes professores fosse mais centrada nas matérias de docência, no caso destes professores de matemática, de português, etc. Mas há uma grande resistência a isso, há uma grande resistência a que isso aconteça. Me fala um pouco sobre as atividades experimentais nessas 2 fases aí, em particular nessa que é, como você falou, do 6º ao 12º ano. Como é que está essa parte prática, quer dizer, na educação básica atualmente de Portugal? A parte de laboratórios, experimentos, como é que anda isso? Para os alunos? Sim. Para os alunos. Nunca nada é perfeito. Nunca nada é perfeito. Mas existe, em geral, a preocupação e a capacidade de ter um ensino experimental das ciências, que é uma coisa que é muito importante. O ensino experimental das ciências é importante porque nós sabemos que muitas vezes os jovens estão a ouvir falar de um princípio físico, estão a ouvir falar do vácuo, estão a ouvir falar da gravidade, ou estão a falar de um princípio químico, e não o veem. E vê-lo é muito importante para perceber, para o perceber, senti-lo. É como dizer, vamos ensinar como é que um marciano que chega à Terra e que nunca viu uma estrada, e nós vamos sentá-lo numa sala e vamos dizer, olha, uma estrada é uma coisa que é assim, às vezes faz curvas, mas habitualmente é a direito, e o marciano não consegue imaginar o que é a estrada. Depois de muitas lições, talvez tenha uma ideia, mas se nós o levarmos à estrada e lhe mostrarmos a estrada, ele fica a perceber o que é a estrada. E é um pouco isso que se passa no ensino experimental das ciências. Se nós não tivermos as mãos na massa, como nós dizemos em Portugal, não tivermos as mãos na massa, se os jovens não fizerem uma experiência, não virem o que é um ponto de ebulição, o que é não virem uma célula, um microscópio, etc., as coisas não funcionarão tão bem como deveriam, não é? Portanto, é fundamental esse ensino experimental das ciências. Eu tive a grande sorte de ter, quando estava no meu ensino básico, fundamental, um grande professor de física português, que é um homem muito conhecido, que até é conhecido no Brasil, porque é um poeta, era um poeta, que é o António Gedeão, que escreveu aquela canção Eles Nem Sabem Nem Sonham, que é uma canção muito, muito engraçada, e a bola filosofal. Tem uma série delas, poemas muito bonitos e canções muito bonitas, são muito conhecidas. E eu tive a sorte de o ter como professor. Eu fui 1 ou 2 vezes ao Brasil fazer uma palestra sobre a atividade dele como professor. Ele era professor de física, era um homem extremamente rígido, extremamente organizado, e fazia experiências nas aulas. Quase todas as aulas ele fazia uma experiência e deixava-nos fazer experiências. E era um tipo de ensino que eu gostei imenso, porque não se perdia tempo com coisas que não interessavam, ia-se direto ao assunto. Havia sempre tempo para tratar dos assuntos, e era,
do meu ponto de vista, o professor ideal, porque era o professor que conseguia conjugar uma grande organização e uma grande capacidade de transmissão com um grande estímulo e uma grande atividade dos alunos. E isto marcou-me tanto que eu nunca consegui perceber alguns dos dilemas que habitualmente se discutem em educação, do ensino ativo versus ensino dirigido. Eu acho que o ensino dirigido pelo professor pode ser muito ativo, porque eu tive professores que me dirigiram de uma forma muito ativa e que puxaram muito por mim, me ajudaram muito a fazer experiências de química e de física, no caso do meu professor Rómulo de Carvalho, e fazer outras experiências e outras observações noutros casos. Eu diria que Portugal também não é, ninguém está perfeito, Portugal também não está perfeito nesse género, mas a maioria das escolas tem condições laboratoriais para resolver, para ter ensino experimental. Há uns que não o têm e há uns que têm mais dificuldades e mesmo assim a maioria dos nossos professores consegue sempre inventar maneiras de fazer com materiais rudimentares algumas experiências físicas e químicas que dão aos seus alunos uma noção do que são os princípios fundamentais dessas ciências. Aqui no Brasil, a gente sabe, você que acompanha, a situação é bastante complicada, assim, estou dizendo na média. Existem algumas exceções, e algumas exceções aqui de sucesso têm a ver com escolas de tempo integral, principalmente no ensino médio. Vocês têm alguma coisa do tipo aí em Portugal? Escolas de tempo integral? Quando você fala em tempo integral, está-se Seriam a os falar... 2 períodos, né? Por exemplo, normalmente aqui no Brasil você tem curso diurno, né? Agora, no caso aqui, foi feito que a criança, esse jovem aí do ensino médio, ele começa de manhã e fica até o final do dia na própria escola, né? Que seria o que a gente chama escolas de tempo integral, né? Quer dizer, que é praticamente os 2 períodos. Essa experiência Portugal tem também ou não? Portugal tem uma experiência semelhante. Os horários das escolas variam um pouco e variam conforme o nível de ensino. Mas a ideia da escola a tempo inteiro, ou de ser possível estar na escola a tempo inteiro, é uma ideia que tem sido desenvolvida nas últimas 2 décadas. E a maioria das escolas, o que funciona com o tempo de lecionação normal, ou seja, funciona de manhã, um intervalo para almoço e uma parte da tarde, e depois tem atividades suplementares a que os jovens podem assistir, mas são atividades facultativas. Portanto, há jovens que ficam na escola até às 6, 7 da tarde, há outros que ficam até às 3, 4, e há outros que ficam até um pouco mais tarde, julgo eu. Isto também depende um pouco das escolas, porque os horários estão flexibilizados. Agora, no caso aqui, como que existe a diferença entre a escola de educação básica pública e privada em Portugal? Existe essa diferenciação? Existe... Porque aqui no Brasil, você que conhece bem, você sabe que a educação básica privada, ela até tem um custo, porque elas são pagas, né? Ela tem uma diferenciação muito grande de nível, né, da educação básica pública na média, né, como eu falei. Como é que funciona isso em Portugal? Em Portugal, existem três grandes sistemas. O sistema público, totalmente público, o sistema privado, totalmente privado, e um sistema misto, que é um sistema participado, que nós chamamos de contratos de associação, que é algo parecido com as escolas charter nos Estados Unidos, e que funciona, que é um serviço público, portanto as regras são as regras da escola pública, e não tem custo para os alunos, mas são geridas por privados e recebem um subsídio do Estado para fazer esse tipo de ensino. Estas escolas, é muito difícil distinguir as escolas em termos de qualidade, porque nós temos escolas públicas muito boas, temos escolas públicas que não são tão boas, e temos a mesma situação nas escolas privadas e nas escolas com contratos de associação. Portanto, nos últimos anos, diria, nos últimos 2 ou 3 anos, tem-se manifestado a tendência para que as escolas privadas sejam melhores que as públicas. E, em meu entender, não há nada pior do que culpar as escolas privadas por isso. Devemos dizer dar as condições às escolas públicas para serem tão boas como as privadas.
como essas privadas. Mas eu estou a falar de uma franja no topo. Se falarmos em geral, as escolas privadas e as escolas públicas têm uma qualidade muito semelhante. Portanto, é uma situação muito diferente do Brasil. Eu conheço a situação do Brasil, a situação no Brasil, de facto, não será a melhor. A situação no Brasil é completamente diferente da nossa. Não é? Se nós em Portugal nós discutimos quando nas 50 melhores escolas já só há 20 públicas e 30 privadas, discutimos isso. No Brasil é outra coisa completamente diferente, porque as escolas, a diferença de qualidade é muito grande. Agora, uma questão que acontece aqui no Brasil, e que você também conhece, que eu queria ver em Portugal, a questão da ascensão desse jovem ao ensino superior, né, a partir dessa educação, né, desenvolvida, seja na escola privada, seja na escola pública. Como é que é essa ascensão deles? Quanto do que é formado no ensino médio realmente vai para o ensino superior em Portugal? Você tem uma ideia de porcentagem, como é que isso funciona? Eu tenho uma ideia, mas não quero dar números porque tenho medo de me enganar, mas é uma porcentagem significativa neste momento. Eu não quero mesmo estar-lhe a dar números porque é muito fácil enganar-me nesses números. Digamos, a situação tem evoluído muito favoravelmente. Há uma porcentagem muito elevada dos nossos jovens, progressivamente elevada, que entra na universidade, e não vejo que esteja aí a situação é muito diferente da que existia aqui há uns 20 ou 30 anos. Há uma porcentagem muito grande de jovens. E agora há também outras alternativas, porque os jovens podem seguir uma via universitária tradicional, podem seguir a via universitária politécnica, que são cursos mais práticos, e podem seguir agora, que foi instituído em 2014, os chamados TESP. Os TESP são os cursos superiores de curta duração, que são cursos orientados para formar técnicos médio-superiores, portanto, técnicos capazes de gerir uma oficina, de gerir um negócio, não são ainda engenheiros, mas formam aquele nível de quadros médios que é tão importante para a economia de um país. Em Portugal, essa é uma coisa fundamental, ter esses jovens não com essa qualificação. Portanto, há muitas opções para os nossos jovens e uma percentagem muito grande de jovens segue para o ensino superior. Há algum insucesso no ensino superior, porque muitos jovens não seguem com a preparação necessária, e aí é um assunto que tem que ser muito bem visto. Tem que ser muito bem visto porque, de facto, aí há muito que as universidades poderiam fazer e há muito também que uma maior exigência no acesso, na formação dos jovens pré-universitários deveria ser seguida. A outra questão também é assim, no Brasil você já conhece, e eu só vou repetir, quer dizer, você tem governo federal, você tem governo do estado e você tem municípios, né? No caso da educação básica em Portugal, qual que é a competência de cada uma dessas entidades na evolução da educação básica? A competência do governo federal, dos estados, né, que existe também em Portugal, e depois tem os municípios, né? Como é que funciona vamos dizer assim, esse diálogo entre essas três partes aí? Muito bem. Portugal tem, como o equivalente aos estados do Brasil, portanto com autonomia, tem apenas dois, que são a Madeira e os Açores, que são regiões insulares da Madeira e dos Açores, que não são exatamente estados, são chamadas regiões autónomas, que têm as suas eleições, elegem o seu presidente de governo regional, ou elegem o partido que depois nomeia o presidente do governo regional, e têm uma grande autonomia na curricular e na autonomia, e têm sobretudo uma grande autonomia na gestão do sistema de ensino. Mas nós estamos a falar de regiões que têm, cada uma delas, cerca de entre 250 a 300 mil habitantes. Portanto, estamos a falar de coisas relativamente pequenas. Bem, em Portugal tudo é pequeno para um brasileiro, o próprio país. Nós estamos a falar de um país que tem menos gente do que a área metropolitana de São Paulo, não é? Portanto, tudo aqui é pequeno. Mas depois, voltando ao continente, no continente não há regiões, não há estados. Portanto, o continente é único.
E existe um currículo único, nacional, ou quase nacional, se excluirmos a Madeira e os Açores, em que tem alguns regionalismos, existe um currículo único nacional e as competências são praticamente todas do Governo Central. No entanto, nos últimos anos houve alguma tendência de municipalização, ou seja, primeiro foram entregues a gestão das escolas do primeiro ciclo, que é o primeiro ou quarto ano de escolaridade, foi entregue aos municípios. Depois agora estão a ser contratualizadas mais competências das direções municipais para o ensino, mas são ainda muito poucas. Eu sempre que falo com os meus amigos brasileiros, eles dizem, pois é, nós deveríamos ter um currículo único, deveríamos ter uma gestão única, isto é uma grande confusão, porque as universidades, depois há as universidades estaduais, as universidades federais, as universidades... Quer dizer, é tudo muito diverso. Eu diria, bem, também uma centralização demasiada também não é boa. Também não é bom. Também ter tudo só no Ministério não é bom. É bom que haja alguma descentralização. Mas há uma coisa que é muito importante, é que haja um currículo nacional. O currículo nacional é uma coisa decisiva. Eu sei que vocês fizeram alguns esforços nesse sentido, embora com muitas limitações, não é? Na base nacional, mas está ainda longe, em meu entender, de ser muito longe de ser um currículo nacional. Acho que era muito importante haver um currículo que desse uma exigência ao país no seu conjunto. O mesmo problema tem países como os Estados Unidos, que são países muito avançados, que investem muito na educação, e apesar de investirem muito na educação, não têm os resultados que se esperaria. Não é? O livro que eu citei logo de início, o Improving a Country's Education, esse livro que vocês podem baixar da net, tem exemplos dos Estados Unidos que são interessantes. Eu julgo que são interessantes também para o Brasil, porque nos Estados Unidos o investimento na educação nos últimos 60 anos foi multiplicado por qualquer coisa como 10. É assim um valor inacreditável. Portanto, ou seja, não houve um ligeiro aumento, não, foi uma multiplicação de investimento. E os resultados mantêm-se os mesmos. Os Estados Unidos não têm um currículo nacional, não têm uma exigência nacional. E isso tem-lhes trazido, julgo eu, alguns problemas. Mas, enfim, este problema de financiamento também nos levaria muito longe. O que a experiência internacional tem mostrado é que há como que uma reta em que nós vemos que os países, à medida que investem mais na educação, sobem mais em resultados, mas depois há uma espécie de plataforma, uma espécie de platô, em que, quando a isso chega, não é por investir mais que se melhora a educação. Portugal está nessa parte, aí nesse princípio, o Brasil está a meio desta parte ascendente, mas nós temos situações extremas, por exemplo, a Estónia tem muito melhores resultados que o Luxemburgo, e o Luxemburgo investe 4 vezes o que a Estónia investe, em paridade de poder de compra, não estamos a falar em paridade de poder de compra. O Luxemburgo investe quase 3 vezes o que Portugal investe em educação, e tem resultados piores do que Portugal. Portanto, há aqui uma grande complexidade, e nós temos que olhar não só para esse tipo de investimento, como para os investimentos imateriais, que são decisivos, e, a meu entender, são essencialmente estes dois, que é o currículo e a avaliação. Se nós tivermos um currículo exigente, tivermos avaliação do currículo, nós conseguimos progredir. Se não tivermos, não conseguimos progredir. Claro que eu estou a pressupor que exista um corpo docente bem remunerado, um corpo docente ou razoavelmente remunerado, que exista um corpo docente razoavelmente qualificado e dedicado. Estou a admitir uma série de coisas. Estou a dizer, no conjunto de um sistema que funcione razoavelmente bem, normalmente bem, em educação, estas duas coisas são essenciais, o currículo e a avaliação. Agora, no caso do Brasil, que você conhece, quer dizer, aqui você sabe, nós temos eleições a cada 2 anos no Brasil, né? Então, num primeiro momento, que nem foi agora, foi eleição para prefeitos e para vereadores dos municípios, e daqui a 2 anos vamos ter para deputado, senador e presidente. Essa descontinuidade,
quando há essas transições, porque, como você sabe aqui, nós temos, sei lá, 30, 40 partidos, né? Portugal tem também, mas não deve ser, com certeza, a mesma quantidade, né? Não, Agora, tem 6 ou 7, é um valor mais pequeno. Mas, de qualquer maneira, isso quando acontece, você falou que alguma descentralização já aconteceu, quer dizer, alguma coisa para o município está sendo dada. Esse tipo de transição, ele tem causado alguma perturbação em Portugal ou não? Para a educação? Por vezes causa. Por vezes causa. Eu diria que por vezes causa, sim. Mas é um assunto muito discutido. A realidade é que entre 2002 e 2015, partidos diferentes, pessoas muito diferentes, discursos muito diferentes, tiveram sempre focados nos resultados. Nos resultados. Currículo, resultados. De uma maneira mais sistemática, de uma maneira menos sistemática. E o país progrediu. Portanto, às vezes também se exagera muito as mudanças não são tão grandes quanto isso, e está-se a falar muito que existem e que as coisas são diferentes. Depende, tem que ser visto em concreto. Bom, para a gente... Mas nós não podemos, nós não podemos dizer assim, olha, vamos substituir a democracia por um grupo de sábios iluminados. Temos que funcionar, devemos funcionar em democracia e enfim, a democracia tem trazido coisas muito boas, não é? E enfim, nem sempre são os responsáveis têm as melhores ideias em educação, pode acontecer. Bom, a gente está chegando ao final. Eu queria que você agora tratasse de um tema que no Brasil e acho que no mundo inteiro, essa questão do ensino remoto. Como é que Portugal se lidou com esse período? Como que ele se deu? A gente... Aqui no Brasil, inclusive, essa questão de vacinação, eu acho que ela só vai se resolver no final de 2021, né? Até por conta de que o mundo todo está precisando de vacina e não vai dar para todo mundo ter. Como que Portugal está lidando com essa questão do ensino remoto e como você vê o futuro? Quer dizer, depois até de passado todo esse processo complicado da pandemia, como que você vê a educação a partir da saída da pandemia das nossas vidas? Bem, o ensino remoto em Portugal funcionou de forma espetacularmente rápida e com sucesso. O ensino remoto, de um dia para o outro, praticamente de um dia para o outro, nós tivemos as más notícias em princípios de março, começámos a perceber que a situação não ia melhorar, mais ou menos como todos os países. E começámos a perceber que era preciso tomar algumas atitudes, chegavam as notícias mais alarmantes de Itália e o país tinha que tomar atitudes sérias. E em fins de março, portanto no fim de um período escolar, o governo fechou as escolas. E praticamente no dia seguinte, portanto eram as férias, chamadas férias da Páscoa para nós, praticamente no dia seguinte já os professores do país inteiro estavam a adaptar-se ao sistema e a procurar soluções para manter contacto com os seus alunos. E o que aconteceu foi quando as escolas reabriram, a imensa maioria dos professores das escolas e das turmas e dos alunos conseguiu retomar o ensino de forma remota. Claro que houve uma série de famílias que tiveram muito mais dificuldades do que outras, porque o ensino remoto, ao contrário do que por vezes se dizia, o ensino remoto aumenta as dificuldades daqueles que têm mais dificuldades e cria mais dificuldades àqueles que têm menos posses. E, enfim, portanto, há uma parte dos jovens que não conseguiu recuperar, não conseguiu acompanhar da mesma maneira que os seus colegas o ensino remoto. Mas as escolas, no seu conjunto, adaptaram-se de uma forma muito rápida e muito boa, com grande dedicação dos professores, dos pais, dos alunos. Os pais viram transformadas a sala de jantar passou a ser escritório de todos e sala de todos, e a sala de explicações e sala de estudo, tudo ao mesmo tempo, e partilhando computadores, tudo isso foi de facto um sucesso espetacular. Agora, qual é a grande lição que eu tiro do ensino remoto e, enfim, que confirma aquilo que eu já pensava e que muita gente pensava? É que nada substitui o ensino presencial. Nada substitui. Eu gostaria muito mais de estar
aí convosco a discutir as coisas ao vivo e presencialmente, e seria certamente, para mim, pelo menos, seria muito mais interessante do que estarmos à distância, embora seja o que aconteça. Nada substitui o ensino presencial. E isto mostra-nos que algumas ilusões que havia sobre o século XXI, ensino por computadores, tudo é que era fantástico com os computadores, eram ilusões. Mas, em segundo lugar, há outra coisa que é, nós estamos aqui, não é? E ainda bem que estamos, porque podíamos ter desistido, podíamos ter dito, bem, agora não há webinars. Não, mas passou a haver webinars. Portanto, este revelou-se, o ensino remoto revelou-se um instrumento importante para que os jovens acompanhassem o ensino. Agora, dois pontos que eu acho que são importantes. O primeiro ponto é o seguinte, muitos jovens, a maioria dos jovens vão perder, ou digamos, comparativamente com o que poderiam ter alcançado em termos de progresso e de formação, e de conhecimento e de formação, vão perder bastante. Há um estudo da OCDE, feito por dois economistas de educação, que prevê que isto seja o equivalente a um ano letivo e que isto se transforme numa perda de rendimento gravíssima para as futuras gerações. Uma perda de rendimento e uma perda de produtividade de todo o país. Esse estudo, eles fizeram também um estudo para a situação portuguesa, que nós temos publicado no site da Iniciativa Educação. A Iniciativa Educação tem um site onde tem muitos estudos destes e de facto isso é preocupante, que isso aconteça. Mas temos de avançar para a frente. E alguma coisa de bom sai desta experiência, tem que sair alguma coisa boa. E eu julgo que essa coisa boa será o maior domínio destas ferramentas que vão complementar o ensino presencial com um ensino remoto com ferramentas digitais. E todas as ferramentas digitais, não sei se no Brasil você chama digitais ou não, já não me lembro. São digitais também, exatamente. Também se fala em ferramentas digitais. Todas estas ferramentas digitais vão ser mais utilizadas. Agora, o que acontece é o seguinte, só temos uma maneira de combater o que se passou com a pandemia, que é aumentar a qualidade do ensino. Aumentar a qualidade do ensino. Pode-se ter a ideia de que agora, enfim, isto é tudo muito difícil, vamos entreter os jovens. É melhor ir entretendo os jovens em contacto com a escola remota do que nada. Eu diria, não é isso. É preciso aumentar a qualidade do ensino de forma a que os jovens possam recuperar tudo aquilo que poderiam ter atingido se não existisse esta pandemia. E aí, enfim, é um esforço muito grande em que nós vamos ter de integrar os instrumentos digitais com os instrumentos presenciais. E o futuro, julgo eu, que vai ser isso. Mas integrado no mesmo currículo. Nós não podemos ter um currículo que é dado nas aulas e que é discutido nas aulas e uma espécie de currículo informal ou de currículo oculto ou de algo que são aquilo que os alunos fazem em casa observando lições no YouTube ou vendo séries históricas no YouTube. O ensino é algo estruturado, é algo que deve ser sistemático e que deve ter um progresso e um caminho. E o grande desafio agora vai ser integrar os dois meios neste mesmo caminho. Os manuais escolares, todo o sistema de manuais escolares e os recursos digitais que vão complementar estes manuais escolares, que vão complementar a aula, que vão poupar tempo aos professores e aos alunos com coisas que podem ser feitas melhor em termos digitais e outras que podem ser feitas melhor em termos presenciais, sendo feitas presencialmente. Eu também acho que esse é o caminho que também eu vejo. Que esse ano a gente fez uma quantidade enorme de webinars com diferentes pessoas e acho que sua visão, eu acho que é o que vai prevalecer, né? Eu acho que, claro que o Brasil tem uma diferença brutal em termos de dimensões de Portugal, não só de dimensões, mas também de população. Então, as ferramentas digitais, como você falou, para o Brasil, e principalmente para regiões assim, mais remotas que o Brasil tenha, isso pode ser um meio importante para disseminar a educação. Mas eu concordo com você que as duas, quer dizer, acho que o ensino presencial, tal como ele existia antes da pandemia, eu também vejo que ele não vai ser mais dessa maneira. Mesmo após a pandemia, eu acho que essa parceria, como você falou, entre as duas
entre as duas ferramentas aí, a que está sendo feita, que sempre foi feita, né, vai haver, com certeza, uma evolução grande aí, eu acho que, porque cada dia, como você falou, né, as pessoas que estão nos assistindo sabem que você está em Lisboa e eu estou aqui em São Paulo, né, e a gente está conversando, claro, nada substitui, como você falou, né, o contato pessoal, mas enquanto perdurar isso, a gente vai precisar, né, eu acho que eu fiz agora, recentemente, webinars com colegas que estão na Alemanha, né, professores que estão nos Estados Unidos, aí mesmo em Portugal, já fiz com outras pessoas também, e eu acho que essa ferramenta, né, seja Zoom, seja Meeting, seja qual for, ela propicia que a gente consiga dialogar, discutir, trazer algumas ideias, e eu acho que esse é um caminho importante. Bom, Nuno, eu queria, então, para encerrar, agradecer mais uma vez, né, e todos os que estão nos acompanhando aí no YouTube também, e passar diretamente a palavra para suas considerações finais para a gente poder encerrar esse webinar, por favor. Ô, professor Hélio, eu julgo que já falei muito. Julgo que já falei muito. As minhas considerações finais são um agradecimento muito grande pelo convite e pelo interesse continuado que o Brasil tem em Portugal. E eu espero que continue assim, que o Brasil continue a ter muito interesse em Portugal, tal como os portugueses têm muito interesse no Brasil. E vamos aprendendo uns com os outros. Há umas coisas que nós fazemos melhor que vocês, há outras que vocês fazem melhor que nós. Vamos todos aprendendo uns com os outros e continuando esta velha amizade transatlântica. Muito obrigado, Nuno, eu agradeço mais uma vez também. Eu tinha já te comentado que eu recentemente consegui minha cidadania portuguesa, já que meus avós são originários de Portugal, então meu filho também agora, que está hoje com 24 anos, também acabou de conseguir a cidadania. Eu acho que muito em breve aí, a gente, passando esse momento, a gente vai, com certeza, ir para Portugal aí para a gente poder se conhecer pessoalmente. Tenho muitos amigos, inclusive na Universidade de Lisboa, né, e espero... Onde eu estou na Universidade de Lisboa, não é? Isso, exatamente. E a gente vai poder, com certeza, aí, eu tenho contato com o Carlos Fiolhais, que você conhece bem também, que é um físico conhecido também, é da mesma área minha, que é a física nuclear, né? E é um grande divulgador da ciência aí, que é uma das coisas fundamentais hoje, inclusive nessa questão da pandemia, agora é o esclarecimento, né? Essa questão do desconhecimento. Então, assim, e a tua pauta foi exatamente falar de ciências, matemática e a leitura, né? Então, as ciências é fundamental, quer dizer, a gente alavancar até para poder, com certeza, né, a questão aí de muitos problemas poderiam ter sido eventualmente evitados se a gente tivesse uma sociedade mais esclarecida, né, com relação a todas essas medidas que tem que tomar. Então, eu fico feliz aí de ver que Portugal está ainda mantendo aí um grande resultado na educação, e espero em breve poder estar aí presente com vocês. Queria agradecer mais uma vez a todos, desejando uma boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.